Então, nosso tema de hoje é peles sonoras. E, como falamos aqui anteriormente, para aqueles que estão chegando agora, muito bem-vindos, bem-vindas, a Leia, ela é também coordenadora musical do Momento Sport de São Paulo. Então, conta pra gente, Leia, como é que está esse próximo tema na equipe de coordenação musical? Deve ter algumas novidades, Sim. né? Bom, nós, né, que fazemos parte aí da coordenação musical, então temos pessoas de vários estados, né, Rio de Janeiro, enfim, vários estados, e nós estamos aí juntos nessa empreitada de organizar essa parte, né? E estamos primeiramente procurando materiais, né, que possam também nos inspirar de alguma forma, que possam nos provocar, né, de alguma forma, a compor. E fizemos uma reunião, né, na terça-feira, inclusive. A gente está tentando se comunicar porque a gente sabe que a distância às vezes acaba sendo um pouco mais complicado, né? Se tivesse todo mundo perto, a gente conseguiria ser um pouco mais rápido nas respostas, né? Estando longe, vi lá na Alemanha, a gente por aqui, né, no Brasil. Mas enfim, nós estamos à procura de material, primeiramente, para que a gente possa sentir essa provocação. E cada um ali está contribuindo da melhor forma possível e naquilo que lhe cabe fazer, digamos assim, né? Eu, particularmente, eu sou, como eu abri para o grupo, inclusive, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou, além de, né, ser cantora, interpretar com a voz ou com o instrumento, eu tenho boas ideias, então eu sou a pessoa das ideias, assim, né, jogo, vamos ver o que a gente consegue a partir disso, mas no grupo temos compositores, temos cantores, temos também o pessoal que vai trabalhar aí com a parte de mixagem e tudo mais. E a gente está conseguindo, acho que a gente está indo para um caminho muito legal, bem bacana. Algumas ideias surgiram sobre a sensibilidade da pele, né, que é inclusive sobre o que a Lília vai trazer para a gente hoje. Mas uma ideia eu achei muito interessante, que foi da Liz, inclusive, que é uma das nossas coordenadoras musicais, que era a pele em contato com os elementos da natureza, né? Sou até poética, né? Que ela disse ali que como que seria ali essa pele em contato com a água, essa pele em contato com a terra, com as folhas, enfim. Pensamos, né, também sugestões de nós de repente conseguirmos captar aí o som que a pele faz, né? Que é inaudível, a nossa percepção, às vezes não percebemos, né? Lavando a mão, esfregando a mão, não sei o quê. Enfim, às vezes não, isso não fica tão claro. Mas, de repente, conseguir captar esse som e trazer. Porque a ideia mesmo é essa sensibilidade. Porque quando a gente fala de pele, a gente fala de sensibilidade, né? A pele que está sensível ao frio, ao calor, à chuva, né? Ao contato físico, né? O abraço que arrepia e tudo mais. E estamos nesse caminho, buscando esses materiais para que a gente possa construir algo que, assim como o nosso tema, também seja sensível. Tem essa sensibilidade toque, né? Atravesse aí quem escutar, quem ouvir. Acho que é por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou acrescentar ainda que nós temos o Momentos Words, ele, como eu falei anteriormente, no começo da live, bem-vindos a todos aqui que estão chegando agora, nós estamos em 3 países, nesses 3 países, um total de 8 cidades, 4 no Brasil, 2 na Alemanha e 2 na Áustria, e em cada cidade temos coordenadores e coordenadoras de várias áreas artísticas. E no Brasil nós temos um grupo especial de coordenação musical, no qual a Leia faz parte, assim também como a Luiz Carvalho, o Bruno Vieira, a Camila Cristi, Biba Zanettini. Esqueci de alguém? Deixa eu ver aqui. Acho que foram todos que estão agora em momento envolvidos. A gente trabalha de forma remota, ou seja, nós temos 2 ferramentas, que no caso é o WhatsApp e o Zoom, por exemplo. Nós trabalhamos de forma remota, cada um numa parte do Brasil e eu aqui na Alemanha. Por isso que nós somos um centro artístico em nuvem. E com isso a gente tenta, no caso,
grupo de coordenadores e coordenadoras da parte musical, eles tentam, cada numa cidade, de alguma forma, ter a sua sensibilidade e passar para o outro as suas ideias. E a primeira fase que a Lilian, no caso, ela comentou aqui, é a fase de entendimento que nós podemos criar em as nossas intenções. Estou recebendo uma mensagem aqui que a Lilian me mandou, estamos tentando adicionar através de de uma outra conta, vamos torcer agora para que dê certo, dedos cruzados, Vai dar. dedos cruzados. Então, estamos tentando, nessa primeira fase, unir a olheira. Sim. Falando, estamos nesse grupo de estamos na primeira fase. A primeira fase é uma fase onde cada coordenador, coordenadora passa um para o outro as informações sobre o que é pele. Nosso tema é pele esse ano até o ano que vem. Então, o que cada um sente, como cada um sente pele, vê pele, escuta pele. E a gente vai se inspirando com as ideias de cada um. Então, foi nessa reunião que nós tivemos na segunda-feira, que a Leia estava agora retratando. Então, começamos a falar, de passar um para o outro as inspirações. Não é isso, Leia? Acho que o seu microfone está desligado, Leia? É. Ah, voltou. Eu mutei aqui porque Uhum. alguns sons para não interferir. Mas é isso mesmo, exatamente. Acho que a gente está conseguindo. Eu acredito que nós estamos assim em mãos com algo que vai ser muito potente, né? Vai ter uma potência muito grande, não tenho dúvida. E agora com essa live, né? Ouvindo agora a Lívia, acho que isso vai nos inspirar ainda mais. Até porque quando o vi, né? Já aproveito para dizer, quando o Vinícius disse sobre esse tema e eu estava, né, que a Lilian, ela é minha professora, então eu tenho a alegria de tê-la como minha professora ali na Unesp, e nós estávamos ali num momento de estudos onde ela disse sobre a pele e trouxe coisas que foram, assim, uou, né? Aquele, gente, uau, é isso, é esse o caminho, né? Foi quando eu disse para o Vi também das ideias que estavam surgindo a partir do que eu ouvia naquelas aulas e nós pensamos nessa possibilidade dela vir aqui nos dar essa palestra e que bom que deu certo. Certo. E agradeço muito a Leia ter feito essa ponte para esse contato com a Lilian. Antes de apresentar a Lilian, agora temos a Lilian presente, agora que temos um público também já aqui presente. Eu vou repetir algumas palavras logo que iniciais, mas temos que reiniciar a live, então vou repetir algumas coisas rapidamente, para que eles também estão chegando agora. Em primeiro lugar, o tema deste ano do Momentos World é pele, que vai ser tratado de forma artística, tanto na Austrália como no Brasil. E uma das ideias de ter escolhido esse tema, estarmos abordando esse tema, é porque a pele ela vai muito mais além do que tonalidades de pele, que geralmente é o primeiro passo, o primeiro lado, faceta da pele que as pessoas não conhecem e se envolvem. Mas a nossa ideia e o nosso desejo é, através das várias convidadas que teremos a partir de hoje, das nossas lives, a gente ter uma outra abordagem referente à pele, adquirir um conhecimento mais profundo do que é a pele, para sentirmos o quanto nós somos seres muito complexos, muito fantásticos, e todos de uma mesma base, todos viemos de um mesmo sistema. Isso. E isso não tem como a gente se separar. Então nós somos únicos e somos múltiplos, mas todos de uma mesma base. Então nós temos muitas razões para nos alegrarmos por sermos seres conectados uns aos outros, querendo ou não querendo, estamos conectados aos outros. E a nossa primeira live, ela tem o tema, entre o tema pele, nós temos o tema peles sonoras,
porque hoje temos a alegria de termos duas musicistas. Já tinha apresentado a Leia, agora eu vou apresentar aqui mais uma vez a Lilian. A Lilian, ela é musicoterapeuta especializada em técnicas do imaginário sonoro, pesquisadora de sonoridade no ciclo da vida, coordenadora do GT27 para regulamentação da profissão de musicoterapia no Brasil. Além disso, ela também é mestre em linguagens sonoras na PUC São Paulo e doutoranda em arte e educação na Unesp. E muitas outras coisas que ela vai contar para a gente daqui a pouco. Então, quer dizer, são coisas assim brilhantes que nos presentearão, essa para mim é a palavra, mais conhecimento sobre essa coisinha aqui, que é essa coisona completa, que é a pele. Nossa. A palavra é quem é Lilian? Conte pra gente um pouquinho. Engelmann. Tem um Engelmann aí. Tá me ouvindo bem? Tá bem o áudio? Tá bom o áudio? Perfeito. Tá bom. Tem um Engelmann aí, que é alemão mesmo. Então, tem essa conexão. Quero fazer uma outra conexão muito interessante, que você falou de toda a trajetória do projeto, passando pela Áustria. A Áustria também é um país onde a musicoterapia é regulamentada. Então, é uma coisa bem interessante, porque é um pouco difícil para as pessoas compreenderem um pouco essa profissão, e a gente conseguiu agora regulamentar no Brasil, e a Áustria é regulamentada há muitos anos, a profissão aí. A Alemanha também, sim. Então, e quando você falou, eu falei, deixa eu lembrar. Bom, a Lília é uma pessoa, que nem a Leia, apaixonada pela música, né? Nós duas aqui vamos ser extremamente suspeitas em relação à música, né? Mas, assim, estamos juntas, então vocês já viram que o nosso caminho vai ser por esse lugar. E, especificamente em relação à questão da pele, eu quero parabenizar pelo tema, porque ela é tão fundamental, ela é praticamente, digamos assim, ela é quase o nosso ar, né? Se você falar, ela é o ar, ela é quase o nosso ar, e a gente nunca lembra dela, né? A gente lembra, às vezes, quando se machuca, ou a gente lembra, às vezes, quando a gente tem algumas coisas, e aí a gente lembra, nossa, minha pele, né? E nós temos toda essa questão também das cores da pele. Mas tem um outro sensível, que obviamente está perto de mim e da Leia, que é a questão sonora, né? E esse também é um pouquinho, exatamente por ser diferente da questão da cor, e aí a gente está saindo um pouco do campo do visual e entrando mais no campo do sonoro, então a pele fica um pouco mais, digamos assim, distante desse contexto. Mas, se eu puder continuar, né? Se você achar que eu estou falando muito, você me fala. Você me corta. A gente chega aqui exatamente com uma pele sonora. E eu vou explicar o que é isso. Quando a gente chega aqui, a gente está lá na barriga da mãe. Lá não é quietinho. É uma orquestra gigantesca. Tudo ali tem sons. Então a gente tem aquelas ideias, aquelas imagens dos bebês tudo bonitinho, quietinho. É tudo mentira, pessoal. É enganação. Ali é maior barulheira, né? Então você imagina que são todos os órgãos funcionando, né? Tem um chefe, que é o batimento cardíaco. Esse tá lá o tempo todo. Ele não para nunca, ainda bem. Certo? Então ele é o grande chefe. E depois dele, os outros vão fazendo toda uma orquestração a cada momento. Então, o fígado trabalha num período, o rim trabalha no outro, o estômago trabalha no outro, o intestino trabalha de outra forma. Então, todos eles fazem parte dessa grande orquestra. E, obviamente, como a gente sempre fala, né, o chefe é o coração, porque ele é o constante, né? Ele não tem um momento de troca, né? Então, ele é o constante. E em música, a gente sempre fala, olha, é muito difícil conseguir escapar de um pulso da música, porque sempre a gente vai se direcionar
para aquela batida, mesmo que ela não esteja evidente, mas ela está ali no fundo. E isso vem exatamente dessa nossa característica. Enquanto humanos, nós sempre trazemos um pulso. Esse pulso vem lá da nossa gestação. E o que tudo isso tem a ver com a pele? É que toda essa configuração da nossa chegada aqui e da nossa transformação no momento embrionário e depois como feto, ela está nesse meio totalmente sonoro. Então, a gente está dizendo de um meio bastante intenso sonoro. Nós estamos dentro de uma água, né? Nós estamos dentro da água. E o nosso corpo, ele é constituído por 3 camadas, eu vou dizer assim de uma forma mais bruta, digamos assim, por 3 camadas, 3 lâminas de pele. Então, são as peles externa, que a gente chama de pele, mas tem todas as vísceras, que também são feitas dessas camadas de pele, e depois os ossos. Só para vocês terem uma ideia, atualmente a gente tem uma área bem grande em desenvolvimento, que é a irmã gêmea da pele, do que a gente conhece como pele. A gente tem uma ideia de que a pele é esse sistema externo. E aí toda a nossa relação com ela, em relação às cores, às variáveis, enfim, mas ela é também para dentro. E o que se pensa atualmente em relação à pele? Então, a gente pensava que o nosso maior órgão era a pele. E atualmente nós temos os estudos da fáscia. O que é a fáscia? É a irmã gêmea da pele. A fáscia assim, o que a gente tem atualmente é que a fáscia é um pouco maior do que a pele, que é essa pele que nós pensamos em termos de externo. E por que a gente fala que ela é um pouquinho maior e por que a gente fala que ela é irmã gêmea dessa pele externa? Porque é a nossa pele para dentro. Então, se chamou esse sistema de sistema facial, que é a nossa pele todinha interna. Então, nós temos essa aqui externa, que a gente é mais comum, digamos assim, porque a gente já falou bastante sobre ela. Mas se nós formos entrar para dentro, todas as outras camadas, elas também têm uma característica de pele. Só que se organizou isso a partir de um sistema chamado fáscia. E qual a característica da fáscia? Ela é como se fosse a nossa pele externa, só que ela vai tendo texturas diferentes. Então, nós temos várias camadas para dentro, e essas texturas vão formando, então, os nossos órgãos, os nossos ossos, mas todas elas são conectadas. Então, dá para a gente pensar assim, ó, pensem na mexerica. Sabe o gomo da mexerica? Tem aquela pele do lado de fora. Mas os gominhos, todos eles, têm uma pelinha que segura cada gominho. Então, aquela pele do lado de fora, ela sustenta todos aqueles gominhos, mas cada um daqueles gominhos lá dentro tem outra pele. Então, o nosso corpo é nesse contexto. A gente poderia dizer que ele é uma quantidade muito grande de camadas de peles. Então, se chama fáscia só para diferenciar um pouco, mas elas vão trocando a qualidade da textura. Mas se a gente pensar, elas vão fazendo uma ligação entre elas. Então, por que o nosso coração tem o movimento que tem? Porque ele tem uma camada muito flexível dessa pele, que ao formar um músculo, continua com a flexibilidade para poder fazer o movimento, senão ele não faria. Então, o humano é como se ele fosse muitas camadas de pele. E como que a gente chega aqui? A gente chega com essas camadas todas sendo perpassada pelo som. E a camada externa, que é essa que a gente está falando, que provavelmente vocês vão fazer todo esse trajeto em relação a ela, mas eu convido também para lembrar da interna. Essa camada externa, ela vai ser
ela vai ter uma memória tão forte dessa vibração sonora que ela tem um sensor chamado de corpúsculo de Pacini, que é um sensor específico da pele, no sentido da vibração. Então, veja, a nossa pele, ela percebe pressão, né? Você diz, você está me apertando, você está me beliscando, ou, ai, essa massagem, o seu toque é leve. Então, isso é um sensor específico. Ela tem um sensor só para perceber pressão. Ela tem um sensor que é mais comum, que a gente sabe que é aquele do quente e do frio, né? Se a gente põe a mão no frio ou se a gente põe a mão no quente, ela tem esse sensor. Uhum. Ela tem um sensor da separação. Então, quando a gente se machuca, num primeiro momento, se a gente está quente, a gente não percebe muito bem o corte. Mas depois de um pouquinho de tempo, onde a gente cortou, já começa a ficar como se a gente estivesse levando todos os órgãos para aquele lugar, né? É fácil, é só lembrar da cutícula, né? Você fala assim, nossa, era só uma cutícula. Por que eu tô sentindo o dedo inteiro? Era só uma cutícula, né? Mas a pele toda se convoca, vão todos os sensores para aquele local. E nós temos o sensor da vibração. Então, todos nós temos um sensor em todo o nosso corpo que sente o pulso, a vibração. Vejam a importância desse sensor se alguém, quando nascer ou se em algum momento perder a audição, continuará percebendo o pulso, porque a pele inteira desta pessoa vai contar sobre o pulso. É como se essa pele inteira fosse micro coraçõezinhos, porque ela percebe cada pulsação, ela lê vibração. Então, eu acho que fiz essa introdução. Acho que consegui definir pele sonora. Não sei o que vocês acham, mas acho que consegui. Simplesmente fantástico, fantástico, fantástico. Essa introdução, assim. Eu vou até, em primeiro lugar, é muito interessante, muito importante que a gente tenha essa possibilidade de escutar de uma pessoa sábia, no sentido de muito estudo, uma pessoa estudada, para poder começarmos a entender, começar a entender um pouquinho da complexidade do ser humano, Sim, e sim. começando pela pele, porque tem outras mais. Inclusive, até aqui a Amanda está agora aqui assistindo, escreveu um texto muito bonito. Inclusive, fiquem muito convidados, vocês todos que estão aqui conosco, de fazer pergunta, comentar. Isso é sempre interessante e importante para que a gente possa seguir essa conversa, porque o nosso intuito é não só de conversarmos aqui a três, mas conversarmos com vocês aí do outro lado. Então, Amanda, Uhum. que incrível metáfora com a mexerica. De fato, o humano é uma camada dentro da outra, seja na Sim, para abstrair os sentidos, e seja no organismo em si a ser sentido e estudado. Obrigado, Amanda. isso, Né? isso, Para isso. escrever mais Aquela ainda. pele, aquela pele. Né? Quando a gente olha para ela, né, parece uma coisa simples, é uma pelinha, não parece uma coisa Sim, simples, né? Se você olha ali, agora assim, aquela pelinha é tudo, porque ela faz o contorno, ela segura todos aqueles gominhos, e todos aqueles gominhos ficam ligados, interligados. Então, assim, é uma imagem simples, mas assim, ela diz tanto da gente, né? É, nós estamos todos ali. E em termos de fora, pensem, cada poro, né, cada célula dela lê uma vibração. Então, é como se a gente pudesse levar o nosso coração em micro pedacinhos em cada célula da pele, porque ela vai ler o batimento cardíaco. Simples assim. fantástico. Eu até gostaria de me aprofundar, caso você me permita, Lili, nessa questão. Primeiro, Sim. tocou um ponto muito interessante, que a gente fala assim, vamos ficar no silêncio completo. Entre escutar o silêncio. E o nosso tema anterior, do ano passado, foi entre tudo e nada. Né? E eu sei que uma das coisas que eu falei aos meus participantes é tipo assim, você já escutou o silêncio?
foi hábito ao silêncio. E, na verdade, a gente nunca esteve na situação de poder escutar, porque Não. todos os órgãos estão funcionando. E o nosso corpo é tão inteligente. Ficou tudo preto aí? Desculpe, Leia, alguma coisa? A Leia acho que caiu, porque a imagem dela está congelada. Acho que ela está tentando arrumar. Tá ótimo, ok. Eu estou te ouvindo. Tá. Então, o que acontece? O nosso... A Leia Acho que a saiu, Leia caiu. caiu. Vou esperar ela entrar de novo. Tá. Enquanto a gente vai falando. Então, o que acontece? Todos os nossos órgãos, eles trabalham simultaneamente, como você bem descreveu. E o nosso corpo é tão fantástico e inteligente que ele faz com que... Eu não sei qual é o órgão, qual é o sensor que nos dá essa possibilidade de tirar todos esses sons e a gente não ter a escuta de todos os órgãos trabalhando simultaneamente. Porque senão nós ficaríamos simplesmente loucos se escutássemos coração trabalhando simultaneamente. Sim. E como é que a vida feto, esse bebezinho que está lá dentro, nessa sinfonia intensa, né? Isso. Esse trabalho sonoro e esse trabalho até para poder o próprio feto não ficar louco. Como é que é isso? Sim, sim. Olha só, num primeiro momento, quando ele está lá dentro, é muito importante toda essa sonoridade, porque essa sonoridade, depois, ela vai nos dar o parâmetro das nossas sensorialidades internas. Então, quando a gente corre, a gente ouve o nosso batimento cardíaco. Quando a gente respira mais forte, a gente vai prestar atenção na nossa respiração. Depois a gente vai perdendo essas sonoridades, não porque a gente deixa de ouvir, mas porque nós temos um mecanismo, como se fosse uma mesa de som. Imagina que nós temos uma mesa de som. E nós temos um mecanismo de diminuir os sons do nosso corpo interno para que a gente possa nos localizar com as sonoridades externas. Mas a gente deixa os nossos principais sons em alerta. Então, a respiração, ela fica, o batimento cardíaco, ela fica, a deglutição fica. Esses sistemas, eles ficam, por quê? Porque eles precisam também, de forma auditiva, nos avisar se alguma coisa não está indo bem. Então, se você está assim, o seu coração dispara, você fala, nossa, meu coração disparou, o que será que está acontecendo? Né? Se a sua respiração começa a ficar ofegante, você fala assim, nossa, acho que estou resfriado, nossa, acho que estou com sinusite, nossa, acho que fiquei gripado. É muito fundamental essa nossa percepção. Mas, em geral, quando a gente nasce, o bebê vai levar mais ou menos 3 meses para fazer esse ajuste. Então, quando nós estávamos lá dentro, nós estávamos no meio aquoso, onde a água, o som passa mais rápido, com todas essas alterações no sentido dos sons do corpo. Quando a gente nasce, a gente leva mais ou menos 3 meses para fazer esse ajuste. Tanto que a gente fala que a primeira expressão do bebê, quando ele nasce, né, são o choro, e veja como o bebê te conta exatamente sobre as vísceras dele. Quando um bebê chora de fome, ele abre o corpo. Então, o som que você ouve é de um instrumento aberto. Quando o bebê está com cólica, ele contrai inteiro. Então, o som que você ouve é de um instrumento espremido. Então, cada som, cada choro que o bebê faz, é ele com o corpo dele, como se fosse um instrumento, te contando como é que estão as vísceras dele. Tanto que a mãe diz, ou quem está cuidando, ou quem está por perto, é choro de fome, é choro de dor, é choro de cólica, é choro de sono. Isso é resultante de como o bebê vai projetar o corpo dele em relação às vísceras. E esse movimento todo, ele vai te contar em termos deste aparelho aqui, que ele vai passar para a voz. Então, aquela sonoridade foi muito importante,
porque é uma espécie de uma organização desse corpo para o processo fonador. Então, toda aquela corporalidade, toda aquela sonoridade, ele vai, principalmente nos 3 primeiros meses, aonde a sonoridade está muito relacionada, ainda mais próximo do choro, ou seja, o choro como forma de comunicação, ele vai utilizar a expressão corporal, que são todas as peles que a gente falou, para te contar. Ele vai te contar, tá vazio. Essa pele aqui que estava cheinha, agora tá vazio, tem um buraco aqui. Aí ele abre o corpo, porque ele vai te mostrar que isso está vazio. Ele abre, ele expande, então é um tipo de choro. Quando ele está todo contraído, que ele não sabe ainda onde é a cabeça, onde é o pé, onde ele não sabe muito bem o que é isso, né? Que é por choro de dor, por exemplo, ele faz uma contração enorme. Então, é um outro tipo de choro. Quando ele está com cólica, ele tem o movimento peristáltico em movimento, mas logo que nasce, o movimento tem que fazer ajuste. Então, ele vai te contar sobre isso. Então, veja que a nossa pele vai sair na nossa voz. Muito louco, né? Muito fantástico, complexo e altamente inteligente esse, Muito, né? Assim, eu muito. fico como é que vou dizer assim, de uma forma, tentar falar de uma forma neutra, essa construção, essa cabeça que construiu esse sistema ser humano, entende? O quanto, como é que isso foi possível? Como é que foi? A gente poderia ser muito diferente, né? E sem fazer sentido, digamos assim. Mas, Sim. tudo que você inclusive fala, tem todo uma correlação com uma certa sapiência de todos os seus órgãos, de todos os mecanismos existentes. Sim, sim. Então, você imagina, né? Esse bebê, ele vai, num primeiro momento, ele vai te contar de que pele? Ele vai te contar das peles internas. Quem são essas peles internas? Todo o sistema, principalmente o digestivo dele, né? Não que os outros não, Uhum. mas os outros vão ficar mais ou menos autônomos, mas o digestivo, ele não vai mais ter autonomia como ele tinha antes, ele não precisava pedir para comer, certo? Agora ele vai ter que fazer isso. E todo esse sistema, ele vai vir por onde? Pelo som. E vai vir por som de quem? De pele. E de qual pele? Das peles internas. E como essas peles internas vão contar? Elas vão contar pela contração dos músculos. Vai ser uma resultante. Uhum. Vamos passar para um outro lugar que talvez seja mais acessível no sentido da visão. Sim. Quando a gente vê o bebê mamar, eu acho que todo mundo já viu o bebê fazer assim, né? O bebê, ele vai fazer isso, né? Ele vai fazendo assim. Eu não te ouvi, acho que cortou. Ah, sim, sim, exatamente. Eu falei assim, exatamente. Esse movimento a gente conhece, exatamente, do bebê, né? Isso, esse movimento aqui. Então, quando ele. Isso, que ele vai tentando, né? Ele vai fazendo isso. A gente precisa lembrar que quando o bebê nasce, ele sai de um lugar que digamos assim, a lei da gravidade estava mais ou menos organizada, né? Ele está dentro de um corpo, esse corpo tem uma ação da gravidade, mas como ele está no meio da água, ele não precisa tanto da questão da queda. Ele vai ter a primeira queda a hora que ele nascer, né? É a nossa primeira queda mesmo. Você vai pensar, mas é um movimento horizontal. Mas nessa saída, a gente já aciona o que nós temos, que é o nosso movimento de reflexo, que é aquele movimento que o bebê tem, pequenininho, quando ele tenta segurar, né? Que é o movimento da queda. Por quê? Porque nós somos muito frágeis. Nós, como seres humanos, nascemos muito frágeis, né? Os animais nascem, daqui a pouco já saem andando. A gente não, a gente vai. A gente é muito dependente, muito frágil. E a gente vai até os 3 anos ali com muita necessidade de que os adultos e de que alguém cuide de nós, né? Então, parte disso é essa questão desses nossos reflexos de segurar.
Então, o bebê vem com esse reflexo e quando ele vai encontrando as peles, né, de quem acolhe, de quem fica, de quem faz o colo, de quem põe para ninar, de quem vai amamentar, de quem vai segurar, né, e aí de quem vai aconchegar, ele aproveita esse reflexo que ele tem e ele solta. Veja que ele não usa o reflexo, ele solta e ele se sente acolhido. Então, ele já começa com um movimento assim. Vejam, que em termos de instinto, ele tem esse movimento, mas ele vai soltando. Nossa, assim, absolutamente fantástico. Como é que essa natureza vai construindo tudo isso de alguma forma nesse processo evolucionário do ser humano, né? Assim, eu estou vendo aqui que a Amanda segue nos escrevendo comentários muito interessantes. Eu só voltar aqui um pouquinho. Gente, enquanto nós estamos, eu estou aqui tentando igual um louco. A técnica hoje está nos, eu posso dizer, nos deixando loucos, porque caiu e agora a situação que a gente não está A Lé não consegue voltar. consegue. Estamos aqui, eu estou escutando, olhando aqui para o computador, tentando colocar a Léa de volta. E nesse meio tempo aqui, eu vou ler aqui um dos textos que a Amanda Lapa escreveu. Lembro até hoje, numa aula de ciências na escola, em que o professor perguntou qual era o nosso maior órgão. Ninguém acertou. Quando ele disse da pele, minha mente. Esse foi o primeiro comentário dela, e depois um segundo, pela pulsoterapia, que foi descoberto o sexo da minha filha ainda no início da gestação. Assumo que não acreditei na hora, depois em exame era menina mesmo. Ou seja, também tem louco. Sim, sim, sim. Ela acabou de escrever, não consigo voltar. Peraí, Leia, vamos te salvar de alguma forma. Isso. Hoje é a noite do salvamento, Leia. Um pouquinho para cá, outro pouquinho para lá, nós vamos conseguir. Muito louco, gente, mas Olha, por favor. você quer que eu vou dando andamento nessas ideias enquanto você vai tentando ajudá-la? Por favor, você pode continuar falando, eu vou aqui te escutando e Tá, tentando ver, colocar de volta, tá bom? Pode continuar. tá. Olha, eu vou então, eu sou apaixonada por esse tema, vocês já viram, né? Então, se me deixar aqui, eu falo a noite toda sobre isso. Então, vejam só, eu vou continuar com o bebezinho pequenininho. E o que é um bebezinho pequenininho que eu estou falando? Eu estou falando ali dos primeiros 3 meses. Porque nos primeiros 3 meses, o bebê vai fazer uma transição muito difícil, né? Então, veja, ele vai, nós, né, ele, o bebê, e nós já fizemos isso, a gente vai trocar. Ai, tá chegando! Pronto! Chegamos! Tá difícil! Pronto! Chegamos! Gente, e aí, estamos os três? Estamos, Que agora. Então tá bom. Estamos Então tá. aula, estou tomando aula de Instagram direto, dessa ao vivo, né? E, Uhum. eu tinha visto que já tive algumas participações em das lives, mas hoje está sendo assim fantástica a escola que eu estou tendo de tecnologia, porque tá pura. Mas isso deixa a nossa bem-vinda, né? Por favor. Não, não basta vivenciar algo novo, tem que ser duplo, tem que ser o tema mais a tecnologia. Tá difícil esse mundo. Live. Mas o que a gente aprendeu hoje? 2 coisas: tecnologia e um pouco sobre pele. Exatamente. Vamos lá. Então, o bebê, então aí pensando, né, esses primeiros 3 meses, ele tem uma passagem muito delicada, né? Nós seres humanos temos uma passagem muito delicada em relação à pele, pelo fato de que a nossa pele estava toda envolto, né? Vocês imaginam, de água. Então, de alguma forma, nós tínhamos uma roupa, que era água.
né? A gente estava ali, nós tínhamos uma roupa. Então, vamos pôr o nome de roupa só para a gente, né? Porque a gente nem consegue, está muito longe, né? Talvez a gente nem lembre disso. Mas é mais ou menos quando a gente entra na água e a gente afunda, ou quando a gente entra no mar, numa piscina, numa banheira. E se você fizer a sensação do flutuar, mas ficar com o corpo todo dentro da água, você vai ter essa sensação, né? Então, é uma sensação muito leve da pequena variável que é a sua pele e as moléculas da água. Então, quando a gente, logo que a gente nasce, nós temos ainda essa memória muito forte, né? Então, essa relação nossa de sair de uma pele que estava toda em volta, né? Estava todo com o envolvimento da água, para uma pele que sai e se depara com o ar, e se depara com a ação da gravidade, e vai se deparar com o toque, ela precisa de um certo ajuste. E que geralmente é o que acontece com o bebê de 0 a 3 meses. Então, às vezes, vocês veem o bebê fica mais avermelhado, o bebê fica com bolinhas, aí todo mundo fala, tá com brotoeja, né? Então, vejam como essa pele está tentando se ajustar de um lugar que ela veio, aonde ela tinha uma camada muito fina de passagem entre ela e a água, e agora ela não tem mais, né? Então, podem ver que sempre tem assim, o bebê, a gente pôs muita roupa, então ficou com alergia, tira a roupa, não põe isso porque enche de brotoeja. Vejam que são todas, digamos assim, dificuldades dessa pele tentando se ajeitar agora do lado do ar, né? Então a gente chega como seres aquáticos e nos transformamos em seres aéreos. Isso não é muito fácil, né? Parece fácil, mas não é muito fácil. Ainda bem que a gente esquece, mas não é fácil, né? Então, essa fase do bebê de 0 a 3 meses é uma fase muito, mas muito pele, né? Então, as sonoridades são sonoridades mais de pele, né? Vocês hoje, quando forem dormir, tentem ouvir o som da pele quando vocês passarem a mão na pele, ou se vocês quiserem com volume melhor, passa a cabeça no travesseiro, que vocês vão ouvir, porque o travesseiro faz uma espécie de uma caixa acústica. Não é que os músicos não nos ouçam, Léa. Não é, mas faz uma espécie de uma caixa acústica aqui por causa dessa região. Então, é como se a gente pudesse ouvir um pouco mais dessa sonoridade, né? Esse som de pele, ele tem um som um pouco de um atrito, mas é um atrito aveludado, né? O som de pele, quando a gente faz, mas é um som atrito, porque você passa de um lado para o outro, mas é aveludado, né? É um som aveludado. E pensem que a gente foi transformando essa pele em algo sonoro em vários contextos. Então, por exemplo, quando a gente ouve os instrumentos de corda, é um arco passando numa corda. É isso aqui, gente, é o nosso som de raspar, né? A gente transforma de novo essa sonoridade que a gente faz aqui, a gente vai passando para os instrumentos. Nós temos um instrumento específico, que é o reco-reco. A gente faz instrumento para pôr sons do nosso corpo para fora, né? Então a gente fala, os instrumentos. Gente, é tentativa de colocar nossos sons para fora. É isso, né? E a gente coisas e que nós, Opa. as duas musicistas aqui são suspeitas, mas é isso que a gente faz. A gente traz todo esse som para fora. E a gente traz esse som de atrito. E a gente faz isso com os instrumentos. A gente tem um instrumento específico para isso. Os reco-recos são exatamente isso, são sons de atrito. E depois a gente continua fazendo isso. Os instrumentos de cordas, todos eles são cordas atritadas. Vejam só como é lindo isso. Eu vou parar de falar. Lília, aproveito de tomar um pouquinho de ar. E eu vou te fazer uma outra pergunta, porque inclusive veio um comentário aqui da Bienal Black Brasil,
Ela diz assim: me pergunto se tem relação quando o bebê está sugando seus dedos e emite aquele som dos dedos, por exemplo. Sim, sim, sim. É para poder complementar a pergunta a que foi feita agora, da Black Brasil, é tipo assim, imagino eu, então, que existe no âmago das mães, no ventre das mães, que a gente tem lições que eu não sei se aqui no lado de fora existem. Ou, de repente, que agora vou fazer uma provocação, tá, para vocês musicistas. Tanto vocês dois aqui, como para depois o mundo musical. E será que não a música, conteúdo música, mas o desejo de sonorizar, fazer música em forma de som, é um desejo de reproduzir, é um desejo interno do início da geração da gente, né? De, de construir de novo esses sonhos que foram pelos quais nós fomos criados, digamos assim. Então, a música para a gente é essa necessidade humana de reprodução aos sonhos com os quais nós crescemos, que nos criaram, na verdade, né? Nós somos sonhos dentro do ventre. Então fica essa minha pergunta também para vocês, musicistas, confabularem e, sei lá, não espero respostas, espero apenas indagações e mais devaneios. Caso vocês tenham respostas, fiquem à vontade. Que ela ia começar. Ela é cantora, ela vai fazer com a voz, ela vai fazer uma coisa linda isso. Ela começou. Eu vou fazer uma brincadeira agora. Ela chorou, adorou o choro dela e nunca mais parou, entendeu? Ela vai. Eu tive a grande alegria e honra de trabalhar com a Lei ano passado, na Funarte, São Paulo, e assim foi uma escutar a voz dela. No começo, ela estava bem tímida. Eu falei, a vozinha. Ela falou assim, perdoe-me pela palavra, mas mulher, abre esta boca e põe essa voz para fora. Eu posso. Eu falei assim, não, você não só pode, como você deve, por favor. Daí então pronto, né? Aquele vozeirão. Ela tem uma voz linda, linda a voz dela. Fala, Leia. Olha, dentro disso que você comentou, Vi, do abrir a boca e cantar, e tentando não responder necessariamente sua pergunta, porque é uma provocação mesmo, acho que fica aí para a gente, né, pensar sobre, mas essa coisa do imitar, né? Eu me lembro que para a apresentação lá do Momentos, né, enfim, eu tenho uma coisa, eu realmente sou uma pessoa tímida, às vezes não pareço, mas sou extremamente tímida. E aí eu me sinto um pouco travada, assim, eu falava, gente, como que eu vou conseguir fazer uma coisa diferente do que eu costumo fazer? E aí eu lembro que eu tive uma aula específica, foi até com o Rodrigo Reis, Rodrigues Reis, que nós conversamos sobre ele hoje. E ele disse da voz que lembra o trompete, a voz que lembra o sax, a voz que lembra o clarinete. E o que você quer fazer com a sua voz? O que você quer alcançar com a sua voz? Qual que é a sua intenção? E nisso, ali, em um dos momentos, que era o momento da cama de gato, né? Que o pessoal ficava fazendo... Eles pegavam um novelo e eles enrolavam. Era muito bonito de ver. Tinha uma coisa de uma sensibilidade, assim, uma música que tinha que ir chegando e, de repente, envolvia. E aí, a única imagem que vinha na minha cabeça era do trompete. E eu pensei, tá, vou tentar usar essa voz. Então, o Silvio falou que eu posso explorar, vamos lá. Vou tentar usar essa voz como um trompete. E aconteceu. Então, eu acho que é meio que por aí, sim. A gente está sempre tentando imitar, né? Tentando reproduzir, procurar meios de reproduzir, seja eles quais forem, com o instrumento, com a voz, com o corpo. E isso é muito bonito. Isso é, sei lá, uma forma de sempre estar fazendo música, não sei, a música parece uma provocação quase que da natureza, assim, né? Você fala, olha, será que... Não sei, joguei. Eu gostaria, eu posso completar um pouquinho? Gente,
Com Beleza. certeza. Olha, a nossa idade, né? Eu sempre falo para todo mundo, a nossa idade é mentira, não é verdade a nossa idade. Nós somos seres receptivos por 9 meses. Eles receptivos por 9 meses. Nós somos seres receptivos. Então, nós temos a nossa receptividade, ela é mais velha do que a nossa expressividade. Uhum. Por quê? Porque quando você nasce, você vai se tornando um ser expressivo, Sim. certo? Mas você já foi por 9 meses, a não ser os que nasceram prematuro, de 7 ou de 8, e tem os que nascem de 6 também, estão incluídos todos os que nasceram. Alguém vai falar assim, nasce de 6, também está incluído. Os que nasceram prematuro, tirando os que nasceram prematuro, vamos colocar geral, então vamos colocar os 9 meses. Nós fomos 9 meses seres receptivos. Então, esses 9 meses eles contam de uma forma sempre na nossa expressão. E a nossa receptividade, ela é como se fosse um vovô para a nossa expressividade. Uhum. Porque nós somos mais velhos enquanto seres receptivos. Então, Faz muito sentido. enquanto nós ficamos, pensa, nós não ficamos quietinhos, porque primeiro a gente dança, viu, Vinícius? Primeiro a gente dança. Depois, a gente dança primeiro e a gente dança por vibração. Depois, na 20ª semana, a gente começa a percepção auditiva. Mas até a 20ª semana, nós somos bailarinos de pele. Porque todas as sonoridades estão sendo percebidas pela pele toda. Pelas duas, como eu falei para vocês. A mais externa, que é a que a gente conhece, e a interna, que é a fáscia. Toda essa sonoridade, ela vai atravessando essas peles. E ali, nós não estamos, até a 20ª semana, nós não estamos com o aparelho auditivo funcionando. Mas nós estamos com toda a pele, a gente gosta de falar com sensação, a gente não gosta de falar de percepção, porque a gente deixa a palavra percepção para quando os sistemas já estão separados. Então, o olho percebe, o ouvido percebe, a gente tem uma espécie de, assim, olha, vamos deixar a palavra percepção para os sentidos já separados. Agora, imaginem lá, então vamos pensar em sensação, o bebê está dançando, sem estar na 20ª semana, sem estar com o aparelho auditivo funcionando, mas com toda a pele sentindo por sensação de vibração. Uhum. A partir da 20ª semana, o aparelho auditivo começa a entrar em ação e a gente começa a ouvir dos graves para os agudos. Então, quem vem primeiro, né? Então, assim, se você fosse pensar assim, dos sons, quem são os sons mais velhos na sua memória? Os graves. Tanto que quando a gente ouve um grave na música, a gente não faz assim, esse grave, né? A gente ouve um grave na voz, a gente fala, esse grave, né? É como se o nosso corpo a gente dá uma soltada no corpo, não dá? A gente não faz. É como se a gente soltasse assim, me carregue. Me carregue, é lindo esse som, né? É isso. Então, a gente tem esse lugar que quando a gente faz uma música, quando a gente faz um instrumento, parte desse instrumento vem da onde? Vem desse nosso interno. Então, às vezes eu penso, eu falo assim, né? E eu penso assim, olha, quando a gente olha um grupo de músicos, a gente pode fazer uma metáfora facinho com uma barriga. Por quê? Porque sempre vai ter um músico ali batendo o pulso. É aquele que vai ser, não, vamos fazer assim, que é o ritmo ali. Quem é esse? O coração.
esse é o batimento cardíaco. Pode olhar. E se o coitado desse músico errar o pulso, eu e a Leia, a gente sabe disso, cai todo mundo em cima dele. Perdeu o pulso. Dá muito. Dá uns B.O. sério na música, isso é grave, não pode. Fica todo mundo bravo, porque, tipo assim, o batimento cardíaco parou de funcionar? Como assim parou de funcionar? Não pode esse negócio. Então, tá lá. As variações. Músico adora uma música, um som diferente. Não é isso? Músico adora timbres diferentes, todo artista quer ouvir uma música que nunca ouviu, um timbre que nunca fez, vive compondo. Para que compor? Tem tantas músicas no mundo, quer fazer uma nova? Porque a gente gosta de som diferente, imagina que a gente vai ficar fazendo o mesmo, não é? Para que a gente continua compondo? Quanta música tem no mundo, para que compor de novo? Então, mas a gente imagina, como seres receptivos, a gente sempre ficou digamos assim, encantado com som novo. Imagina você tá dentro de um corpo que faz sons diferentes. Sei lá quem está fazendo agora, é o fígado? Agora é o rim? Então, o timbre, esses sons diferentes, a gente já vem com essa curiosidade de querer ouvi-los, né? A gente já vem com essa curiosidade. E a voz, né? Imagina que a gente começa a ouvir os graves, daqui a pouco a gente começa a ouvir alguma coisa que é mais aguda, que é a voz materna. Então, a gente não sabe o que a mãe diz, mas a gente sabe como a mãe diz, porque os bebês choram conforme a língua materna. Bebê latino chora mais melodioso do que bebê de língua anglo-saxônica. Olha só que coisa interessante. Fica aqui, ó. Isso é Gente, fantástico. Isso é Pedro. Que Coisa, vou escutar exatamente. Porque eu, inclusive, assim, eu gosto muito de idiomas. Então, já começa Você vai adorar isso. já começa com sotaques, né, nacionais. Então, por exemplo, é bom escutar um sotaque paulistano, paulista, um sotaque baiano, um sotaque carioca. Sim. Eu fico escutando, sabe? Sim. Assim, além dos idiomas. Então, eu vejo que, de acordo com a origem de nacionalidade, onde é a língua materna, você tem uma frequência, não sei se é a palavra certa, é uma frequência diferente do que uma pessoa que é um brasileiro falando inglês, eu consigo, às vezes, escutar, porque eu sei que tem uma sonoridade brasileira nesse idioma, né? E é totalmente as características do país materno, né? Mas quando o espanhol fala inglês, quando o francês fala português, né? O alemão fala português, você escuta, tem um outro timbre de voz, né? Sim, assim, sim, sim. Uhum. Música, né? O inglês, eu acho super interessante que o inglês ele sai do mais, tem essa dinâmica muito grande, né? Sim. Então, eu já vou observando isso porque acho assim, extremamente importante, porque diz muito da nossa identidade inicial. Inicial. A relação tem profundamente a ver com isso. Eu nunca tinha percebido que o touro ele se diferencia de nação para nação. Entende? Que fantástico. Estou agora sem palavras. Porque assim, toda vez que a gente vai, quando a gente ouve, toda a nossa musculatura se prepara para fazer. Então, você imagina que esse bebê, ele ficou ouvindo aquela linguagem por 9 meses. Uhum. Então, a linguagem materna está nas 3 camadas da pele desse bebê. Então, quando ele se prepara para fazer, a musculatura dele, que foi montada por essas peles, ela tem formas daquela sonoridade. Uhum. É bem bonito. Eu tenho os artigos, depois se você quiser eu te passo esses artigos, são lindos. Tem um livro da Busnell, que é uma francesa que estudou muito bebê, e ela diz, o livro Os Bebês Falam, você pode ouvir? É uma coisa assim,
E tem muita gente estudando os bebês. E tem esses estudos, né? Os estudos sobre o choro, os estudos sobre a questão de, então, como se embala os bebês, né? Então, por exemplo, os franceses colocam mais na frente e eles embalam mais pelo olhar. Os brasileiros chacoalham mais. Cada país faz de um jeito diferente. É muito bonito, é muito bonito. Eu vou Gente, uou. Os links, se vocês me permitirem, primeiro uma questão que temos aqui um comentário da Black Brasil, para provocar as meninas. Pergunto se a dor também traz sonorização, Sim. seja de dentro para fora ou de fora para dentro. E antes de responderem isso, eu fico pensando também, assim, pegando o gancho que você falou de que o bebê ele reproduz essa voz da mãe, na verdade, ele aprende, ele conhece a voz da mãe através de vários passos. O que eu consigo agora entender não só o sonoro, que vem depois da 20ª semana, como você falou, mas também a própria pressão e vibração da voz, porque quando a gente fala, os órgãos também, né, se movimentam. Sim. Então, escutando essa voz, já vibração, compressão, etc. Até chegar essa semana para passar realmente auditivamente, escutar realmente o som da voz da mãe. Isso. E aí também para que a dor não, a dor, eu não sei se ela perguntou especificamente de um bebê, mas eu vou falar da dor em geral, né? Então, por exemplo, olha, eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ouvir, eu vou falar adulto, para a gente pensar assim. Por exemplo, se você ouvir alguém chorando de dor, se vocês já tiveram esse desconforto, é um desconforto, e vocês lembrarem dele, vocês vão perceber que o seu corpo, ele fez alguma coisa. Então, o nosso corpo, perante alguém chorando, ele entra num processo de agitação muito grande. Então, quando a gente ouve uma pessoa chorar, a gente geralmente só tem duas possibilidades. Ou a gente tenta ajudar, ou a gente sai de perto, porque o nosso corpo não consegue ficar sem se movimentar. É o que a gente chama dessa sonoridade de empatia contagiosa, né? A gente tem a empatia, aquela que você se coloca no lugar do outro, mas a empatia contagiosa é essa que não dá tempo de você pensar. Você já está agindo, né? Então, o choro de dor, ele tem um chamado quase próximo do choro que a gente põe para os alarmes, que é o choro da ambulância, que é o choro da polícia, que é esse choro de alarme, né? Então, e qual é a resultante dele, se a gente está falando de uma dor mais intensa, se eu estou falando de um adulto? Da criança, depois eu volto para a criança. Mas ele vai ser a resultante geralmente, choro de dor é resultante de contração, né? Porque geralmente quando a gente tem a dor em algum lugar, na hora que você vai tentar contar disso, você vai contar por uma região inteira. Então, é como se a sua fáscia pudesse dizer, por exemplo, digamos que seja uma dor de joelho, vai? Como é que você faz o seu joelho chegar até a sua boca para contar para o outro que está doendo, né? Então, veja, o seu joelho tem que vir até a sua voz para você contar para o outro que o seu joelho está doendo. Então, toda essa musculatura vai se contraindo para chegar até na sua voz. Nossa. Então, porque ele tem que dizer, é o joelho, gente. É fácil, gente. Quer ver? Quer ver só? Por que quando a gente bate o dedinho do pé, a gente xinga? Que é uma dor insuportável, meu Deus do céu. Parece que dói no cérebro, na mente. Exato. Olha a frase que você disse. É uma dor insuportável que vai no cérebro. Olha o dedinho indo lá para a cabeça para poder dizer para você: olha, doeu. Sim. Fascinante. Pensa. Como é que o dedinho vai contar para alguém
que você bateu ele. Só que você vai falar um palavrão, você não fala, você vai pensar. Não é isso? Olha a velocidade disso. E é até porque é uma parte tão pequena, tão assim, distante, tão menos importante. Então, ela tem que fazer um vínculo, né? E aí, dá essa dor estridente, né? É uma dor fina, ela é estridente, chega aqui em cima da Isso. né? Eu vou aproveitar, queria fazer um outro gancho para a Leia, porque nós de, de coordenação musical, nós estamos assim com uma ideia super legal de até trazer mais pessoas para a nossa composição. A Leia já vai saber. Você quer já começar a contar para o público aqui, dizer em primeira mão a nossa ideia de campanha que nós iremos fazer em breve? Vi, deu uma cortada, eu não entendi o final, perdão. Eu te repito, é o seguinte, você gostaria de contar para o mundo hoje a nossa ideia de campanha, de participar, falar hoje aqui em primeira mão, que nós já temos já na cabeça? Sim, claro. Bom, nós temos uma ideia que acho que vai ser, acho não, vai ser muito boa e bacana de fazer, né? Onde nós pensamos aí em escutar, né? Pegar aí enfim, abrir uma campanha para as mamães, para que elas enviem para a gente o som, né, do ultrassom ali, do bebê na barriga, tal. E com este som, nós vamos também ali criar uma composição em cima. Vamos fazer um trabalho em cima. Então, imagine, né, essa mãe aí guardar essa recordação meu Deus, lindíssimo, né? Ter mais pra frente, de repente, mostrar pra criança mais velha, mostrar pra, enfim, pra vizinha, pro amigo, as mamães vão compartilhar com o mundo, não tenho dúvida. Né? Vai ser uma campanha muito bacana. A gente vai lançar aí pro mundo e bora trocar esses sons aí. Muito lindo. Entendo porque essa primeira live se chama Peles Sonoras, porque nós queremos colocar esses sons para fora. Isso. Deixa eu contar uma coisa das mamães. As mamães, elas têm um vínculo sonoro bem forte com os bebês. Isso porque quando o bebê nasce, a mãe tem que estar preparada para interpretar choro, né? Como vocês viram. E a mãe tem que estar preparada para quando um bebê está longe, se ele virar e ela ouvir a respiração diferente dele, vocês já viram isso? Ela tem que chegar antes dele se afogar. Isso é um instinto. Isso vocês já viram várias vezes. A mãe está não sei aonde, aí ela sai correndo e vai lá, o bebê não estava realmente, que não tinha virado, que... É isso, é um instinto. O outro instinto é a questão do leite, né? Então, quando o bebê chora, o leite desce. É uma ligação simbiótica fantástica. Absurda. O bebê pode estar longe, ele chorou, o leite desce. Você fala, nossa, tem uma torneirinha lá e aqui, né? Parece que tem. É assim, é absurda. Então, é isso. Eu vou fazer um adendo aqui, um parágrafo, um parêntese. Por exemplo, as mães, quando os bebês nascem prematuro, parte da questão é que, né, nós somos preparados para ter bebês que a gente vai levar para casa. Quando a gente não vai levar um bebê para casa, há uma tristeza muito grande nas mães. Então, geralmente, é o que a gente chama, né, que não sei se como empedra o leite. Mas junto com a questão de empedrar o leite, a mãe perde o canto. A mãe não consegue cantar. É uma coisa muito maluca.
Perde o canto. Léa, você faria. Nossa, vocês entrando nesse lugar, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Mas quer dizer, vocês têm noção, né? Então, que vocês são nossa vida, né? Trazendo assim uma luz enorme. Então, a mãe perde o canto da mesma forma como perde o leite. Tanto que os projetos, chamado o Projeto Canguru, como é que se faz? Se faz dinâmica com as mães em roda, para que a gente possa começar a cantar, e as mães às vezes não conseguem, e quando elas começam a cantar, o leite começa a descer. Então, é como se o canto precisasse vir de novo, o som vir de novo, para essa biologia fazer o fluxo sonoro novamente. É lindo, é uma coisa muito bonita. Então, o que vocês estão fazendo é, assim, fundamental. E durante o processo gestacional, a gestante vai tendo um vínculo tão forte sonoro, só que na nossa sociedade a gente não fala sobre isso. Então fica lá, fica sempre, o que você, a vontade de comida, tal, mas a gente não fala do sonoro. Mas a gestante vai fazendo um vínculo muito forte com o bebê e ela vai tendo, como se fosse desejo sonoro. Ela vai tendo vontades, por exemplo, de ouvir determinado som a determinada hora. Então ela fala assim: sempre quando é 3 horas da tarde, eu gosto de ouvir não sei o que lá, ali naquele canto. Então a gente chama que ela faz uma espécie de um ninho sonoro. Quando a gestante faz esse ninho sonoro, os sons que ela elege, eles ficam sempre por ali. Então ela repete bastante esses sons. E é como se ela tivesse. Perdemos a Leia? Perdemos de novo. Ai, que Vou dó! resgatá-la. Resgate. Eu continuo? O que que eu faço? Por favor, fique à vontade. Então, a gestante, ela é mais ou menos ali pelo 7º mês, ela já tem essa sonoridade. Pronto, voltou. Pronto. Estamos assim hoje. Vamos sair técnicas em live. Vamos sair também. 2 em 1 hoje. Sairemos tudo assim ótimos. Depois a gente tem que fazer várias lives, porque a gente fala assim, já treinamos, agora a gente já sabe. Agora tá de boa. Então, essa gestante, ela tem isso. Ela vai ter sonoridades que nem ela tinha percebido que ela treinou com o bebê. Então, quando vocês fazem essa arte linda, maravilhosa, vocês vão trazer para a gestante a consciência dessa sonoridade. Porque nem ela sabe disso. Uhum. Ela faz automático. Intuitivo. Intuitivo. É assim, ó, você vai na maternidade, tá chegando 10 bebês. Os 10 bebês berrando. Ela sabe qual é o dela. É assim. de outro mundo. Palavras. E os músicos, né, Lé? E os músicos ficam tentando ter ouvido absoluto. Tá. Que vai. Tá, ouvido absoluto, sei. Vai lá, disputa com uma mãe pra você ver só o que acontece com o seu ouvido. Né? Enlouqueceu. Eu vou assim, aproveitando esse gancho aí, mães desse Brasil maravilhoso, na verdade pode ser até anterior, tá? A campanha que a Leia, no caso, acabou de nos contar, em primeira mão, Que linda. que a nossa live a gente já começa a colocar no mundo os nossos desejos, sonhos, pretensões, né? E podem fazer uma parte dela. Desde mamães, ou até mesmo papais também, das mamães. Pais, todo mundo. Exatamente. Nós iremos dentro em breve lançar essa campanha Que lindo. para aquelas pessoas gestantes que desejam captar esse fotografia do bebê internamente, né, e aqueles que desejam nos ceder o som desse seu bebê no seu ventre, porque nós vamos escolher algumas dessas que queremos recebamos várias gravações, iremos fazer uma seleção de alguns sons dessas gravações para nós colocarmos na nossa trilha sonora que estamos começando a ter o nome Pele.
Então, essa trilha sonora vai trazer um pouco desse mundo inicial nosso, né? Um mundo que nos gesta, que nos cria, um mundo útero, né? Desejo que a vocês essa profundidade da pele. Então, em breve vai ter aqui no nosso momento, no nosso perfil aqui, as informações de como, quando vocês devem mandar suas gravações para a gente, para que nós possamos, então, adicionar a nossa trilha sonora. Olha essa coisa. O que nós Ai, que lindo. é reciprocidade e horizontalidade. Gente, na verdade, já tem quase 2 horas de live, mas 2 horas foram porque nós começamos a conversar, já tinha passado mais de meia hora, depois que os problemas técnicos foram resolvidos. Mas, já 1 hora e um pouquinho mais já temos também de bate-papo. Por isso, estamos chegando no finalzinho, e eu gostaria de pedir a vocês duas, em primeiro lugar, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos telespectadores aqui, os nossos internautas, né? O que vocês gostariam de passar, deixar de mensagem para eles? E segundo, aonde eles podem eventualmente contactar vocês, o trabalho de vocês, né? Ainda seguir acompanhando essa maravilha que é o trabalho de vocês, sem dizer as pessoas que vocês... Quem gostaria de começar? Eu quero falar, eu não sei se eu consigo, mas eu quero pôr a palavra homenagem. Mas eu não sei se ela é suficiente, eu acho que ela é insuficiente, mas eu queria homenagear o tema que vocês escolheram e a questão que vocês colocaram, né, da gestante. E eu vou fazer isso a partir de um pediatra, neuropediatra, que é um professor José Martins, que ele já está bem velhinho, ele foi sempre um pediatra assim fantástico. Então, sempre quando a gente fala de criança, os pediatras eles são aqueles os iniciais, né? O que pega o bebê no colo, o que vai acompanhar o bebê ali, né? E esse é um pediatra assim que, nossa, fantástico. E ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte: se nós, seres humanos, cuidássemos das crianças da gestação até os 3 anos, nós não teríamos guerra. Porque nós estaríamos tão preocupados em acolher a chegada no mundo que não teríamos tempo de brigar. Olha, né? Então, assim, quando vocês trazem isso, é um pouco do que né, o pediatra José diz, né? Ele é um fofo, Martins José. Né? O que nós estamos fazendo com o mundo? Nós estamos acolhendo a chegada do mundo, nós estamos dizendo para o mundo que, olha, tem um lugar acolhedor. Tanto que ele diz, a gente deveria mudar o termo das teorias, a gente fala teoria de desenvolvimento, não deveria ser teoria de desenvolvimento, deveria ser teoria do envolvimento. Nós temos que estar todos envolvidos nisso, né? Então, todos envolvidos nesse momento muito importante da chegada humana, porque isso dá tanto para quem está acolhendo, né? Que essa arte que vocês vão fazer linda, maravilhosa, né? Então, são adultos dedicados a pensar a arte, a pensar essa chegada e o quanto isso revoluciona. É revolucionário. Nossa, total. Obrigado. Uma das razões de termos esse tema enquanto um tema anual, exatamente chegarmos à conclusão que não temos por que se chama lançar guerra nesse mundo. Sabe? É só nós dedicarmos para aquilo que realmente é fundamental, nos encontrarmos, criar essas crianças de bem, para que se tornem adultos sensatos, entende? A gente não teria dificuldade para iniciar guerras por eles. Então, o tema pele vem também e exatamente nessa direção, para vermos que somos todos, sabe? E por ser, de alguma forma,
a gente trata um ao outro com muito carinho, respeito, com educação, com muita gentileza, e estão cada vez mais vivos no dia a dia, né? Então, vamos de volta para a pele, para poder vermos o quanto nós temos de irmandade em termos de... Né? Sim. Contra, onde a gente toma conhecimento dos seus trabalhos, fale um pouquinho. O seu momento comercial. Meu momento comercial. Pode me seguir no Instagram, Lilian Engelman MT. Esse Engelman é estranho, mas depois todo mundo acaba acostumando. Teve uma época que eu falei, não, vou por outro. Não, agora vou deixar ele mesmo. Então, pode me seguir no Instagram. Eu faço poucas coisas lá porque eu fiquei muito relacionada com a questão da regulamentação da profissão. Agora já está terminando, agora já posso fazer outras coisas, mas me segue lá que eu vou postando as coisas. E eu trabalho muito com a questão do imaginário sonoro, que eu vou começar também a fazer essa parte mais lá no Instagram. Pessoal, é isso aí. A Lilian se chama Lilian Engelman. Bem alemão. Isso. Lindo. O anjo masculino. Engel é anjo, man é o anjo masculino. Isso. Instagram, para receber os seus contatos, suas perguntas. É uma excelente profissional de uma sabedoria muito grande que está aí compartilhando com a gente. É uma grande alegria e honra poder ter tido você aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento, tanta sensibilidade, assim que vai, sem dúvida, nos inspirar dentro da momento, mas espero também que todos vocês que estão aqui possam ser inspirados. Obrigado. Então, pensa, Lili. Eu gostaria de saber da Leia a sua mensagem do dia ou da noite. Bom, eu vou começar pela parte comercial, já que a Lia acabou de falar dela, né? Então vocês podem entrar em contato. Primeiramente, sigam aí quem ainda não segue Momentos Word. O trabalho tá maravilhoso. É realmente um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, com pessoas assim, como o Vi sempre fala, feras. Então eu olho assim e falo, meu Deus, quanta gente boa, socorro, o que eu tô fazendo? Alô, Ótimo! medo, Muito boa! Vocês podem, então sigam Momentos, podem me contatar, né? Contactar a partir do meu Instagram também, não tenho Facebook, só Insta, Leia A. Góes, facinho, tá? E a mensagem que eu quero deixar é muito alinhada assim, com o que a Lilian falou, com o que você falou, Vi. Porque realmente o que fica para mim, o que ficou muito para mim assim, latejando, sabe? Latejante, quando você disse do tema pele, foi essa questão da sensibilidade mesmo, sabe? Dessa coisa do sensível. Aquela fala que diz, né, de se colocar na pele do outro. Isso é muito profundo, né? Se nós formos levar em conta tudo que foi falado aqui pela Lilian, tudo que ela abordou, né? Tudo que ela passou pra gente, desde a da concepção, né? De como que essa pele tem relação com a mãe, com o bebê, a face que está por baixo da pele, o dedinho que bate ali na quina e avisa para o cérebro, enfim. Então, quando a gente para pensar isso, a gente pensa do se colocar na pele do outro, é algo muito além, é algo muito, muito mais profundo. E, infelizmente, estamos vivendo momentos de muito distanciamento, né? Às vezes a gente não consegue se conectar tão bem, não consegue entender muito o outro. Então, quando a gente se coloca, de fato, na pele do outro, eu acho que essa sensibilidade chega, né? Essa conexão chega, né? Tentar compreender mais, esperar um pouco mais. Às vezes parece tão fácil dizer, e na prática eu sei que é difícil. Entender o tempo do outro, como que ele se relaciona com o mundo, que a sua forma de se relacionar com o mundo é uma, a dele é outra, porque estamos em peles diferentes, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar, que essa sensibilidade ela esteja realmente latejante na gente, né? Para que nós possamos ter
gente possa viver bem, né? Nesse planeta que é de todos nós. Que bom que é. Que bom, É isso. que bom. Ai, que lindo, que lindo. Leia, ela é autora musical, ela é cantora, saxofonista, instrumentalista. Ela é de São Paulo, pessoal de São Paulo. Olha só, vocês têm uma excelente musicista aí pertinho de vocês. Brasil, fiquem à vontade. Passe no Instagram da Leia também para poder curtir as atividades dela. Gente, vocês, meninas, muito obrigado por terem tirado essas 2 horas no Brasil, 9 horas e 6 minutos. Aqui na Alemanha, 2 da madrugada, 2 e 6 da madrugada. Mas sono. Ai, coitado. Pensa, é assim, mais do que uma grande alegria, mais do que um grande prazer, mais do que uma grande satisfação de poder receber duas personalidades aqui conosco, iniciarmos essa nova série de lives Connect Art com vocês duas, falando sobre peles sonoras, entende? Damos esse pontapé muito iniciante, muito inicial para essa série de lives. Espero que todos vocês que ficaram agora conosco aqui ou que venham a visitar a gravação da nossa live, vai ficar gravadinha aqui no nosso perfil do Momentos Word. Espero que vocês levem o máximo de informação, de inspiração, de sensibilidade através dessas informações aqui passadas. E espero que vocês todos possam acompanhar a nossa série de live, porque semana que vem tem mais. Semana que vem será live sobre o Giovanni moderando uma live com uma médica. E eu vou contar para vocês um pouco, um spoiler para vocês. A próxima live vai ser na próxima quinta-feira, 11 de julho, às 19 horas, aqui no nosso canal, Momentos Word. Quem estará chegando aqui como convidada será a Célia Alves. A Célia Alves é uma médica hematologista pela Faculdade aí de São Paulo, Jundiaí, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E o tema, gente, que a Célia vai apresentar ao Giovanni Peixoto, quem fará a moderação, é nada mais nada menos do que falando sobre a pele, das origens à auto. Olha só. Vai ser assim, também muito sensível para ter autoestima. Então, não percam semana que vem, porque também vai ser demais, muito já entusiasmado em tanto rever o nosso moderador do Connect Arts, Giovanni Peixoto, falando da Galícia, Espanha, com a médica dermatologista Célia Alves aqui com a gente. Eu só posso agradecer mais uma vez a presença de vocês duas aqui. Bravo, obrigado mesmo de coração de toda a equipe Momentos Word. Obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. E vamos aí, vamos tentar, através dessa arte, cada uma delas, indiferente se é arte artística, se é arte medicina, se é arte, seja ela uma profissão, todas as profissões são parte de uma arte, e nós somos gratos por esse mundo afora, seja em qual área, e tendo a conexão, a união dos povos, porque eu acho que é isso. Acho que, como foi bem falado aqui, de alguma forma, de algum modo. Então, vamos tentar trazer, manter a gente a sensibilidade. Eu acho que a gente, tendo essa capacidade do outro, a famosa empatia, a gente acaba evitando de tantos desastres, de falta de atenção, de falta de humanidade que o mundo está precisando, né, de humanidade. Gente, a todos, uma boa noite. Quem nos acompanhado, obrigado pelos comentários de vocês e vamos seguir nessa batalha pela uma pele bem sensível, sonora, saudável. Beijos. Obrigado por tudo, gente. Bom, gratos. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.